Boa noite a todos, boa noite público presente aqui, aos homenageados. Não vou agradecer um por um, porque nossos amigos já falaram bastante, não vou ocupar tanto tempo de vocês, mas é um prazer tê-los aqui. Como o Felipe disse, ver essa casa cheia é um prazer enorme para nós, ter vocês nos acompanhando, realmente aí lutando pelo município que nós temos. Uma boa noite ao pessoal do YouTube que nos assiste, aos que nos escutam pela FM Harmonia. Quero mais uma vez aí desejar a todos uma ótima noite. Quero também aqui agradecer à Defesa Civil, a Usina Pilon e os bombeiros aí no combate ao incêndio aí que nós tivemos no sábado, um incêndio de grandes proporções e que junto da colaboração de todos eles foi controlado aí e sem maiores problemas. Quero dizer aqui, agradecer também o Feirão, né? O Feirão da Confecção, Indústria e Comércio, Cerquilho, muito bacana, uma iniciativa muito legal, o feirão estava cheio. Acho que agora acertaram a data, né? Pegaram uma data bacana. Então, meus parabéns a eles também. Parabéns ao pessoal da Copa Cerquilho aí, foi a final no domingo, o pessoal da CETU. Parabéns aí pela organização. Ontem, no dia 7 de setembro, nós comemoramos o Dia da Independência, né? E é muito bacana. Eu acompanhei aí diversos posts na internet falando sobre o dia 7 de setembro. E foi lá, o dia da nossa independência. E eu fui buscar no dicionário em relação à independência, né? A gente vê bastante coisa na internet, mas é interessante a gente refletir bastante sobre o que realmente é independência e se a gente faz parte de tudo isso, se ela está no nosso dia a dia. E é bacana, porque a independência tem bastante ligação com liberdade, né? Então, independência é o estado, condição, característica daquele que goza de autonomia ou de liberdade completa em relação a algo ou a alguém. E a liberdade é a independência absoluta e legal de um indivíduo, de uma cultura, povo ou nação. Por que eu falo isso? Porque é bacana a gente refletir bastante sobre a nossa independência. E eu fui fazer uma pesquisa em relação aos programas do governo que existem, né, que supostamente seriam para ajudar a nossa população, para ajudar os cidadãos. E hoje, aproximadamente 21 milhões de famílias recebem o benefício do governo federal. Se nós colocarmos que cada família, sem levar em consideração as crianças e os adolescentes, são mais ou menos aí 40 milhões de pessoas levando em consideração 2 adultos aí por família. Isso representa praticamente 20% da nossa população do nosso país. E é engraçado porque muitas pessoas não se dão conta de que isso vai completamente contra o princípio de liberdade e de independência. E o governo quer ver a maior parte da população dependente dele. E é muito triste a gente ver um 7 de setembro que a gente realmente vibra, né? Homenageia a nossa independência quando a gente se tornou um país independente de Portugal, mas me entristece de ver realmente o nosso governo explorando aquelas pessoas e muitas vezes a gente não tendo condições de conscientizar o quanto eles estão deixando a independência e a liberdade de lado. A gente tem hoje empresas em Cerquilho que sofrem muito para poder contratar funcionários, porque muitas vezes eles preferem ficar recebendo benefício ao invés de entrar numa empresa e crescer como profissional e poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para a sua família. Então, isso me entristece muito. Então, é importante a gente refletir, conversar bastante, dizer que, na verdade, a ajuda que o governo diz que dá é simplesmente para manter ele sob controle e lá na frente poder cobrar para que ele possa continuar no poder. Então, vamos refletir bastante sobre isso e passar isso adiante. É muito bacana, a gente precisa muito valorizar a nossa cidade, a gente precisa parar de pensar um pouco longe, onde a gente não tem tanta condição e autonomia, e pensar aqui mais no nosso dia a dia. Então é bacana, a gente precisa gastar o nosso tempo, nossos esforços aqui na nossa cidade, fomentando, fortalecendo o nosso espírito de comunidade, onde um ajuda o outro. Dessa forma a gente vai ter realmente a nossa liberdade, a nossa independência, que é o que a gente mais busca. Eu venho aqui também, essa semana que passou, eu tive viajando com um colega da Guarda Municipal e logo no retorno a gente conversando sobre a maternidade, que o Dé falou semana passada aí, vai ter.
Comentei com ele, né, que existe a possibilidade. Hoje as crianças nascem em Tietê, mas elas podem ser registradas em Cerquilho. E esse guarda municipal falou para mim: Danilo, mas a naturalidade do meu filho é Tietê. Eu falei: mas como assim? Você não registrou em Cerquilho? Ele falou: registrei. Eu falei: dá uma olhada no documento, vê realmente se é Tietê. Ele foi lá, buscou a certidão de nascimento e constava Tietê. E esses dias aqui, essa semana, em reunião com o Cleito, com o Tonico, eu falei: não é possível, pessoal. Eu falei que, poxa, registrar em Cerquilho, naturalidade tem que ser Cerquilho, mas não é bem assim. Você tem que pedir no cartório, quando você for fazer o registro do seu filho, e levar um documento que comprove que o pai e a mãe são naturais de Cerquilho, para que ele possa ter a naturalidade de Cerquilho. Isso foi regulamentado através de uma lei federal, é a Lei 6.015, de 31 de dezembro, e ela foi atualizada pela Lei 13.484, aonde diz lá no seu artigo 54, parágrafo 4º, a naturalidade poderá ser do município em que ocorreu o nascimento ou do município de residência da mãe do registrando na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, e caberá a opção no ato do registro do nascimento. Então, essa é uma informação muito importante a gente repassar, porque muitas vezes as mães ou os pais eles não sabem disso, e o seu filho é cerquilense, mas está como natural de Tietê. E por que isso é importante a gente passar? Tietê, em 2022, no último censo que nós tivemos, haviam 37.663 habitantes, enquanto Cerquilho, também no censo de 2022, existiam 44.695 habitantes, uma diferença de 7.000 pessoas, 19%. Mas, por incrível que pareça, em Cerquilho nós tivemos 399 nascimentos contra 512 de Tietê. Então, por incrível que pareça, Tietê nasceu mais criança do que Cerquilho, mesmo tendo menos habitantes. Eu acho que isso é por conta da falta de informação na hora do registro e poder colocar a naturalidade de Cerquilho. E isso afeta bastante o nosso município. Não só porque não nasce mais criança cerquilense, mas porque também o repasse do Fundo Municipal de Participação, entre outras verbas do governo federal, também são avaliadas em cima da quantidade de habitantes. E muitas vezes o censo ele não passa na casa de todos. Na minha casa, por exemplo, nunca passou. Mas ele leva em consideração a taxa de nascimento para poder fazer uma estatística da quantidade de habitantes. Então é importante que a gente passe essa informação adiante e deixe todos instruídos para que no momento do nascimento e do registro possa colocar Cerquilho como uma cidade natural. Quero também só finalizar aqui, eu fiz uma indicação em relação à pintura na sinalização de via. A gente tem visto aí um trânsito crescente e um pouco caótico na cidade de Cerquilho. Então essa indicação, na verdade, visa aí tentar facilitar, né, os motoristas em relação ao fluxo das vias, para poder fazer o contorno à direita ou à esquerda, e também a via de fluxo aí adiante, para que a gente possa tentar minimizar um pouquinho esse trânsito que a gente tem visto aí na nossa cidade. É isso, agradeço mais uma vez a todos os homenageados, todos vocês são mais do que merecedores e contem sempre com essa casa para o que for preciso. Meus parabéns a todos, uma ótima noite, que Deus abençoe, boa semana. Senhora presidente, não há